pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos em casa, com suas mãos devidamente lavadas, né? E protegendo e cuidando das pessoas queridas. A gente começa com essa aula, as nossas aulinhas online, né? E nós começamos com uma pequena revisão, tá? Dos conteúdos vistos ao longo desse início de ano, tá? Então eu vou aqui comentar com vocês um pouquinho a respeito dos temas principais que nós abordamos para daí dar continuidade à matéria principal, né? Eu comecei as aulas de vocês falando a respeito das origens da linguagem, da língua em geral, né? Comentei sobre, primeiramente, né, a diferença que existe entre a linguagem falada e a linguagem escrita, como surgiu a linguagem, que primeiro nós tivemos o sistema, obviamente, oral falado, e depois nós tivemos o surgimento da escrita, que é uma forma simbólica de representar a nossa fala. E, de certo modo, falar é uma coisa que diferencia, né, os seres humanos dos animais, tá? Também comentei que a gente acredita que a língua surgiu muito, mas muito tempo antes da escrita, tá? Que a gente tem uma linguagem oral que já se perdeu. A língua escrita mais antiga que nós conhecemos é o chamado sumério, que é uma língua da região lá da Mesopotâmia, tá? Hoje seria a região correspondente ao Irã, tá? E que data de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, tá? Mas acredita-se, claro, que hajam outras línguas mais antigas que essa, que nós não temos registro, porque nós não temos um registro da escrita dessas línguas, tá? No caso da nossa língua portuguesa é derivada do latim, tá? Assim como outras línguas, como o português, o francês, o espanhol, o italiano e o romeno, tá? Essas línguas todas derivaram, na verdade, e aqui eu vou acrescentar, tá, alguns temas que a gente talvez não tenha comentado em aula, mas que são importantes também para complementar esses assuntos, né? Essas línguas derivaram do chamado latim vulgar, que é a língua latina falada pelo povo, e não aquela que existia na literatura dos romanos, na cultura de elite do povo romano, tá? Há outras línguas derivadas do português pelo contato com outros grupos linguísticos, como na África, tá? A gente tem outros tipos de língua parecidas com o português, mas que não são exatamente português. E é importante lembrar que, além do latim, o português tem grande influência do árabe e de línguas antigas como a língua dos celtas, tá? Houve um grande contato pela posição geográfica de Portugal, né, para ele ficar no litoral, entre as línguas a língua portuguesa, a língua dos moradores daquela região e outras línguas ali do entorno, tá? Se a gente pensar na população que fala português no mundo, nós temos uma população gigantesca, tá? É claro que os dados mais atualizados eu não tenho aqui para falar para vocês, mas a gente pode contar aí em torno de mais de 270 milhões de pessoas no mundo que falam português. Variedades, mas sim são português, tá? O uso de português em países como Brasil, Moçambique, Angola, Portugal, claro, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, tá? Bom, e quando a gente fala da origem da língua, a gente também tem que comentar um pouquinho sobre a origem da literatura, tá? Porque a nossa aula, como eu falei para vocês, é a aula de língua portuguesa e literatura. E da onde vem a literatura? Bom, para começar, uma coisa que eu não comentei, mas é importante, né? A literatura vem do termo, a palavra literatura vem do termo literis, que significa letra, tá? Ou seja, surge da ideia de texto escrito. Porém, a gente sabe que antes da arte literária escrita, nós tivemos a arte oral, a arte de contar histórias, por exemplo, de compor canções e poemas que eram cantados por aí. Essa arte surge muito antes da arte escrita, tá? Os textos mais antigos que nós temos da literatura são a Epopeia de Gilgamesh, que é da região da Mesopotâmia, é lá dos Sumérios, né? Ela data de aproximadamente 2000 a.C. E um livrinho que eu não comentei com vocês, porque não é um texto literário em si, é um texto religioso, né? É o famoso livro dos mortos dos egípcios, tá? Que foi escrito em um papiro, né? O famoso papiro de Ani, e é de mais ou menos 1250 a.C. ou até um pouco mais, tá? Ele é um texto cujo objetivo era ajudar os egípcios a compor todo o seu ritual religioso de envio das almas para o mundo dos mortos. Mas isso são apenas dois exemplos de textos mais antigos, tá?
a gente tem, claro, uma série de fases na nossa literatura, desde a antiguidade até os dias atuais, que nós vamos estudar ao longo do ensino médio, né? A gente começa, claro, falando a respeito dessa literatura antiga, mas depois, quando entrarmos na literatura de língua portuguesa, e especialmente no caso desse ano, na literatura de Portugal, nós já vamos começar a ver períodos literários como o trovadorismo, o humanismo, o classicismo e assim por diante, tá? Bom, quando eu falo sobre literatura e quando eu falo sobre os gêneros literários, ou seja, os tipos de texto que são escritos, que nós chamamos de literatura, que tipo de textos são esses? Bom, existia um filósofo muito conhecido chamado Aristóteles, tá? Que é lá da Grécia Antiga, lá de antes de Cristo, que escreveu um textinho chamado Poética, ou sobre a poesia, tá? E nesse texto ele comenta a respeito dos gêneros literários, dizendo que todos os gêneros literários antigos, né, eram poéticos, ou seja, todos eram compostos em versos, derivavam da linguagem oral e eram originalmente cantados, tá? E os primeiros gêneros que ele comenta são aqueles que servem de base para a nossa organização do que são os gêneros literários, tá? Para Aristóteles nós temos 3 gêneros, tá? A poesia épica, a poesia lírica e a poesia dramática, que é dividida em tragédia e comédia, tá? Primeiro, chamar a atenção para esse fato, nós temos mais gêneros além desses, tá? Inclusive na antiguidade, mas esses são os gêneros mais importantes e que dão origem à nossa literatura como nós conhecemos até os dias de hoje, tá? O gênero épico, que é o primeiro, e aliás aqui também é importante chamar a atenção para o fato de que os gêneros literários na antiguidade, eles seguem uma ordem, tá? Você primeiro tem um gênero, depois o outro, depois o outro. Não quer dizer que o anterior deixou de existir. Eles vão surgindo à medida que o ser humano vai criando, né? E depois eles formam um rol de gêneros literários como nós temos até os dias de hoje, tá? O gênero literário épico é o mais antigo que nós conhecemos, tá? É um gênero caracterizado pela narrativa em verso, é uma história, só que ela é cantada, na verdade, né, ela é contada em verso, mas na antiguidade ela era cantada, tá? E ela conta as aventuras de heróis que representam alguns povos antigos. Então nós temos aí, por exemplo, o famoso poema de Gilgamesh representando o povo dos sumérios. Os poemas gregos, Ilíada e Odisseia, representando as histórias dos povos gregos e assim por diante, tá? Muitas vezes as histórias trazem, as histórias dos poemas épicos, a participação de figuras mágicas, de monstros, divindades. Então esses são os poemas fundamentais dessas culturas antigas. Tá? Os poemas épicos são fundamentais para essas culturas antigas. A maior parte dos poemas épicos são baseados, portanto, em mitos, em histórias míticas, tá? Das mitologias desses povos. Tá? Nós temos aí algumas obras importantes do gênero épico, né? Como a Epopeia de Gilgamesh, que eu já comentei, que é lá da região da Suméria, a região que tem a língua mais antiga que nós conhecemos. Nós temos a Ilíada e a Odisseia, que foram compostas por um poeta chamado Homero, que é lá de meados do século VIII a.C., na Grécia, e é o texto fundamental de origem de praticamente todos os nossos textos literários, tá? Nós temos a Eneida, do Virgílio, que é um poeta romano do século I a.C., baseado na mitologia romana, na mitologia dos povos lá da região de Roma, escrito em latim, obviamente. E aí nós temos já a entrada nas linguagens modernas, como os Lusíadas, que ainda vamos estudar esse ano, que é o poema de Luís de Camões, que é o poema símbolo da nação portuguesa, da cultura portuguesa. Tá? E aí nós temos vários outros exemplos, como a Divina Comédia do Dante, o Paraíso Perdido do John Milton, da Inglaterra, e assim por diante. Tá? Outro gênero fundamental é o gênero lírico. Tá? A palavra lírico vem do instrumento grego lira, que é uma harpa, aquela harpa de anjinho, né, que eu já mostrei para vocês, é uma harpinha, né, com aquele formato de U, e que expressa esse tipo de poema. Ele tem a diferença em relação ao poema épico, ele não conta uma história, ele expressa sentimentos, impressões, reflexões, emoções pessoais, é uma nova percepção
do que é a poesia, do que é essa arte poética, tá? Eles exploram a musicalidade das palavras, as palavras sem... Não que a poesia épica não faça isso, mas a lírica tem como objetivo esse tipo de coisa, enquanto que o épico tem o objetivo de contar aquela história, tá? Exploram a musicalidade das palavras através do ritmo, da melodia que embala os versos, tá? Nós chamamos a voz, digamos assim, da narração dos poemas épicos de outro, nós chamamos de narrador, enquanto que na poesia nós chamamos essa voz de eu lírico, ou seja, o eu que canta, que conta aquele poema, que faz aquele poema acontecer. E existem vários tipos de formas de composição, vários tipos de versos, tá? Nós vamos estudar isso, nós vamos estudar os tipos de versos, especialmente o decassílabo, que é fundamental para a nossa literatura, tá? Uma das primeiras figuras que nós conhecemos na história da poesia é uma mulher, é a Safo, poetisa grega de meados do século VI a.C., que fez bastante sucesso, é muito importante para a nossa literatura, é muito influente, é talvez a primeira autora de poesia amorosa, né? Inclusive amorosa homossexual, que é uma coisa que eu também já comentei com vocês, né? Além dela nós temos o Píndaro, que é um poeta daquela época também da Grécia Antiga, que falava basicamente sobre as Olimpíadas, né? Mas ele tem outros temas também. As Odes de Horácio são um poema fundamental de Roma que influenciou praticamente toda a poesia que nós temos até os dias de hoje, tá? E se a gente chegar na Era Moderna, nós temos vários poetas e autores importantes, como Baudelaire na França, autor das Flores do Mal. Lá, já em Portugal nós temos Mensagem, do Fernando Pessoa, que é um poema importantíssimo. E no Brasil, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e vários outros. Eu deixo aí para vocês um fragmento de um poema da Safo, né? Lembrando que a poesia da Safo não está completa, nós temos apenas, como o próprio nome diz, fragmentos. Infelizmente, a poesia dela, por ser muito antiga, está em pedaços, né? Mas esse poema deixa bem claro a origem de boa parte do que a gente conhece hoje como poesia amorosa, né? Ela fala sobre um amor que ela sente por um rapaz, né? E ela diz: ele parece-me ser par dos deuses, esse homem que à tua frente agora se senta e bem perto à tua fala doce atenta. E ao brilho amável de teu riso, juro que me apavora o coração no peito, porque assim que te vejo, minha fala já se cala, a língua inteira se lacera, um leve fogo brota de pronto sobre a pele, os olhos nada veem, rugem ruídos nos ouvidos. Uma água me inunda, um arrepio me prende. Estou mais verde do que a relva, e agora já pareço estar a ponto de morrer, mas tudo é suportável, já que um pobre... E aí nós não sabemos mais como o poema continua, porque infelizmente se perdeu o resto dele. É meio frustrante, mas é uma forma de mostrar para vocês como é essa poesia antiga, né? O gênero dramático, também conhecido como teatro para nós, né? Mas os gregos conhecem como drama, tá? É um gênero que surgiu em festas realizadas à honra a Dioniso, as famosas dionisíacas, tá? Que eram aqueles grandes festivais em honra ao deus do vinho, que também era o deus da fertilidade. E aí, um dos momentos mais importantes da festividade das dionisíacas era o momento da representação de peças, tá? Nós tínhamos 3 tragédias e uma comédia. E elas sempre eram em verso e eram interpretadas por alguns atores, tá? E isso deu origem a todo o teatro que nós conhecemos hoje. Quando a gente fala de gênero literário, a gente pensa em gênero de leitura, a gente pode ler uma peça literária, mas elas são especialmente criadas para ser exibidas em montagens teatrais, tá? Elas são pensadas para isso. Os personagens de uma peça, ao invés de nós termos um narrador ou um eu lírico, nós temos personagens que contam a história por meio dos diálogos, por meio da fala deles. A maioria das vezes, claro, sem narração, mas existe a possibilidade de você ter um narrador, tá? Além do texto, obras teatrais necessitam também de outros elementos, como cenário, música, iluminação, figurino, e aí depende da evolução do teatro dos dias antigos até os dias atuais, tá? Se a gente pensar na antiguidade, talvez a obra mais famosa da poesia teatral grega seja Édipo Rei, do Sófocles, né? Que eu comentei, é o mito de Édipo e da sua tragédia, que ele
se envolve com a própria mãe e acaba descobrindo depois que matou o pai, e aí ele se cega, tem toda aquela coisa terrível, típica da mitologia grega antiga e típica desses autores trágicos, né? Já aqui, dos lados da língua portuguesa, em Portugal, nós temos o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que vocês já podem ir lendo. Eu vou mandar para vocês o arquivo, é um texto que nós vamos estudar esse ano e é muito importante que vocês leiam na íntegra. É um texto rápido de ler e super interessante, muito engraçado e uma reflexão que serve até os dias atuais, tá? Nós temos também outra peça muito importante, famosa e referencial para todo o teatro moderno, que é o Hamlet, do Shakespeare, autor de língua inglesa, né, da Inglaterra, do século XVI, tá? E, claro, no Brasil, talvez o mais famoso deles, Nelson Rodrigues, autor de O Véu de Noiva, que vocês vão estudar só lá no terceiro ano do ensino médio, mas é bom vocês já terem noção de que esses caras existem e da importância desses autores. Tudo bem? Agora, isso na antiguidade. Depois surge um novo gênero, um gênero chamado de narrativo. Ele surge do gênero épico, ou seja, da poesia que trazia aqueles heróis, aquelas grandes aventuras e etc. Dali surge a ideia de contar histórias, mas sem necessariamente precisar ser escrito em versos, mas escrito em prosa. Ou seja, quando você escreve, o assunto não termina até você terminar o parágrafo. A gente tem uma divisão em parágrafos. A poesia, como a poesia épica, ela é dividida em estrofes, ou seja, você pode terminar a linha sem terminar o assunto, porque o mais importante é a forma e não o conteúdo, tá? Ou até o conteúdo é importante, mas ele está submetido à forma, digamos assim, ou seja, é importante que a poesia tenha aquela forma, tá? Quando você leva em consideração a existência de um gênero narrativo em prosa, nós temos a presença do chamado narrador, tá? O narrador pode ser um personagem, um narrador em primeira pessoa, ou não, tá? Que é um narrador em terceira pessoa. Nós temos vários tipos de narrativas. Narrar é uma coisa que o ser humano sempre fez. Desde as obras curtas, histórias curtas como contos e fábulas, ou longas, como os romances, tá? Que não tem esse nome porque são histórias amorosas, mas porque são histórias longas desenvolvidas a partir de uma certa época e por isso chamadas de romances, tá? Em geral, as obras contam uma sucessão de acontecimentos envolvendo um ou mais personagens, mas obras modernas podem alterar essa ideia, tá? A gente tem várias maneiras de contar uma história. Talvez o mais importante romance inicial da nossa literatura seja o conhecidíssimo Dom Quixote de la Mancha, tá? De Miguel de Cervantes, que é lá do século XVI. Então vejam que é um gênero que surge muito tempo depois da Grécia Antiga. Já aqui em língua portuguesa, no Brasil, por exemplo, nós temos Iracema, famosíssimo texto de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tá? Escritor fundamental para a nossa literatura, Macunaíma, já uma literatura moderna de Mário de Andrade, e nós podemos dizer que hoje em dia o gênero dos romances é o gênero mais popular. Nós temos diversas obras que as pessoas leem por aí, vocês com certeza já leram várias delas, que são romances, só que são romances. Hoje em dia, cada vez mais o gênero romance de aventura, o romance infanto-juvenil, o romance dividido em partes, que é aquele romance que tem vários livros, cada vez mais esse se consolida como o gênero da contemporaneidade dos nossos dias atuais. Talvez o mais famoso dos mais recentes seja Harry Potter e a Pedra Filosofal, da J.K. Rowling, tá? Mas ele é apenas um exemplo de como o romance se consolidou como o nosso gênero atual mais importante, tá? Na próxima aula dessa revisão, eu vou revisar o conceito de conto, que é uma coisa que a gente viu, né? A gente leu um conto, fez interpretação do conto, comentamos sobre as características desse gênero, personagens, estrutura, etc. Então, tudo isso eu vou trazer para vocês na próxima aula dessa revisão, tudo bem? Até lá!